Eu sou a prova viva da oração de vocês, o milagre que Deus fez, né? Muita gente orou por mim, amigos, irmãos, vários estados também, de vários lugares. E eu sou a prova viva das orações, né? E tudo que eu disser aqui é para honra e glória do Senhor. Eu gostaria que minha família ficasse de pé, meus familiares. Glória a Deus. Minha irmã, Aleluia, Deus. Sobrinha, minha mãe, a sogra da minha filha, minha tia e sobrinhos. E filhos, né? E irmãs. E eu gostaria que meus irmãos, meus amigos ficassem de pé, que eu convidei. Glória a Deus. Ione, Leite, esse povo também, né? São os amigos que eu convidei, né? Que oraram muito por mim também. Amém? Agradeço a todos. E agradeço a igreja que esteve em oração e clamou por mim. Agradeço a todos. Para iniciar, eu vou ler um versículo aqui que se encontra no Salmo 10, capítulo 4. Ainda que eu vale da sombra da morte, não, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Eu nunca imaginei que eu fosse passar pelo vale da sombra da morte, né? Então, Deus esteve comigo em todos os momentos. E muitos já sabem, né? Eu tive nasci com uma doença nos rins, né? Uma síndrome rara, e eu comecei a sentir os sintomas depois da Covid. Como a Covid causou muita trombose, infarto, AVC, uma das causas que o Covid acometeu foi trombose. Eu tive nas veias renais e a artéria renal, né, dos rins. Então, depois disso, eu comecei a sentir muita dor, comecei a ficar inchada, comecei a ter muitos problemas renais. E depois disso, comecei a colocar várias endopróteses, né, para poder obstruir as veias e artérias renais. E cometi, ao todo, fiz 5 cirurgias para colocar esses sistemas, né? E essas endopróteses. E uma delas, ela perfurou meu rim. Ela entrou dentro do rim e eu comecei a ter hemorragia. E nisso eu fui internada no Hospital das Clínicas e a médica falou: seu caso é grave, você está com uma perfuração no rim, você vai ter que fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia ela é muito complexa, porque a gente vai ter que fazer um autotransplante, tirar seu rim, colocar de novo, né? E fazer uma restauração no seu rim. E a gente vai ter que fazer um corte muito grande na sua barriga, que vai ser uma laparotomia explorativa, porque a gente vai ter que tirar o consistente. E isso começou a minha prova. Eu pensei que já estava terminando e eu não imaginava que era só o início. Fui internada dia 13 de setembro para fazer essa cirurgia. Tive que esperar mais de 20 dias as cirurgias para fazer, porque os médicos, mesmo sabendo o que ia fazer, estavam com medo de fazer essa cirurgia, porque eu não poderia sair viva dessa cirurgia. E a primeira cirurgia foi dia 2 de outubro. Fizeram a laparotomia exploratória e nisso fizeram o autotransplante. Tiraram meu rim, tiraram o stent e colocaram o rim. Só que nisso eu comecei a ter hemorragia e comecei a passar mal e comecei a ter fortes dores terríveis. E 5 horas depois da cirurgia, uma cirurgia de 12 horas, eu fui, os médicos me falaram assim: Vanessa, eu estava meio atordoada, estava com muita dor, passando mal. Eles falaram: você vai ter que voltar para o centro cirúrgico. E nisso eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí os médicos informaram o meu esposo que ia ter que voltar para o centro cirúrgico, ia ter que abrir novamente a barriga, porque eu estava com hemorragia. E nisso não teve jeito. Tiveram que tirar meu rim, né? Tiveram que retirar o rim esquerdo totalmente, porque não tinha mais o que fazer, né? E nisso que eles me abriram às pressas, cortaram meu pâncreas e prejudicaram o pâncreas, e eu fiquei com um problema muito grave no pâncreas. Só que mesmo assim eles tiveram que me fechar. E eu fiquei com problema no estômago, fiquei com problema no intestino. E ali eu fui para UTI entubada. E ali naquele dia uma cirurgia também durou muitas horas. O médico falou para o meu esposo, falou: vai para casa e espera a notícia, porque a gente não vai dar notícia boa para você. Porque a gente já fez o que a gente pôde e ela está num estado grave, gravíssimo.
E o Alisson foi embora ali para casa, atordoado, sem saber o que ia acontecer comigo. Mas ali eu estava nas mãos de Deus. Aleluia! Eu não estava sozinha, eu estava com Deus ali. Deus. A todo momento, mesmo eu entubada, inconsciente, os anjos do Senhor estavam acampados naquele UTI. E ali eu fiquei ali naquela UTI por vários dias. Peguei 2 bactérias fortíssimas, uma delas poderia paralisar todos os meus órgãos. Fiquei com uma sepsis também, muito grave. E ali eu entubada, com várias drogas, era 10 bombas de droga para permanecer viva. E os médicos colocando vários antibióticos para combater a bactéria. E mesmo assim não resolvia. Aí usaram uma medicação, um antibiótico que veio dos Estados Unidos para ver. Era a última medicação que era para combater essa bactéria. Se não combatesse, eu poderia vir a morte. E nisso meu zinho começou a parar. E eu comecei a ficar inchada. E os médicos, falaram para a minha família, né? Que se começasse a hemodiálise, ia acostumar, então eles iam dar choque nos rins para ver se voltava. E nisso eu comecei a ficar inchada, a minha família começou a ficar mais desesperada e o meu caso começou a se agravar. Nisso, os médicos tentando essa medicação, e teve um tempo que os médicos falaram assim, ó, se não resolver isso, ela não vai ter mais jeito para ela. E os médicos, tinha médico que dava uma semana para mim, tinha médico que dava dias, e ali eu fiquei vários dias entubada. Quando eu acordei da sedação, estava muito atordoada, com muita dor, e ainda com várias medicações. Quando eu acordei, eu estava com vários drenos na barriga, ainda saindo sangue, ainda saindo muita secreção. E ali eu sentia tanta dor, irmãos, que eu não tinha posição para ficar. Eu chorava, eu gritava para as enfermeiras, me põe numa posição para mim ficar acomodada. E a dor era tão grande, com a barriga toda cortada. E eu falei para Deus, Deus, me leva. Eu já estava tão ruim, irmãos. Foi um momento que eu não aguentava mais. Eu falei para Deus, se o Senhor for me levar para os seus planos, pode me levar, eu estou em paz. Mas me tira desse sofrimento. E ali eu sofri, irmãos. E as enfermeiras, tudo ali em cima de mim, eram médicos. E ali os médicos falaram para mim, o seu caso ainda está grave. Você não vai poder comer, você não vai poder beber água. A gente vai ficar com você sem nada, por causa do seu pâncreas não pode receber nenhum alimento. E ali, irmãos, eu vomitava. Colocaram dreno no meu nariz. E nisso saía muita sujeira. E nisso eu, naquela agonia, e foi que um dia o médico falou assim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia do seu pâncreas. E ali eu fui novamente para a cirurgia, porque ele falou, o seu pâncreas está necrosado, e a necrose está indo para o estômago, então a gente vai ter que tirar toda essa necrose. E ali eu fui para a cirurgia de novo. E ali eles fizeram essa cirurgia, me entubaram novamente, e nessa que me entubaram, eu fiquei muito mal. E ali os dias foram passando, e eu sem conseguir comer, sem conseguir beber água. Eu implorava para todo mundo que ia me visitar, me dá água. O pessoal pegava água na mão e molhava a minha boca. Pegava da torneira, porque os médicos não deixavam eu com a boca seca. E ali passei por essa cirurgia. E quando eu pensei que eu estava melhor, os médicos falaram assim, se seu pâncreas não melhorar, a gente vai ter que retirar. E ali eu fiquei desesperada, porque o pâncreas ele produz, né, a insulina no nosso corpo. E o pâncreas a gente pensa que não, mas ele é muito importante. E eu pedindo para Deus fazer com que aquele pâncreas ele melhorasse. E nisso, eu passando os dias, tive que colocar sonda, me alimentava por sonda e me alimentava por a sonda pela veia, né? Eu esqueci o nome agora. E nisso, quando eu acordei dessa intubação, como eu estava na UTI, colocaram um acesso em mim, um catéter, que se chama PAI, que ele é para ver a pressão arterial, né? Ele é ligado numa artéria, e aí colocaram aqui, meu braço deformou. A veia estourou. Eu entubada, não sentia nada. Quando eu acordei, eu estava com um ferimento enorme no meu braço, infeccionado.
E os médicos ali chamaram vários médicos para olhar meu braço. E eu vi eles falando, se não melhorar essa infecção com os ossos, a gente vai ter que amputar o braço dela. E ali eu fiquei desesperada, eu com aquela faixa no braço, e eu via, quando eu vi a ferida, né, a primeira vez, eu fiquei em estado de choque. E eu falei assim, meu Deus, deixa eu perder meu braço. E ali os dias foram passando, e eu tinha muita anemia, o potássio era muito baixo, e eu tomava várias bolsas de sangue, e nisso começou uma ferida no meu corpo todo. Eu tive feridas no meu corpo todo, e eu ficava coçando, e eu não estava mais nem aí que ia virar ferida, e eu coçava, e fiquei com ferida no corpo todo. E nisso eu comecei a sentir que eu fedia os 5 drenos na barriga, colocaram mais 3 drenos, e eu tinha 3 drenos a vácuo, que eu sofri muito para colocar. A anestesia não pegou, e eles perfuraram a minha barriga sem anestesia, e eu gritava de dor. Fizeram 3 cortes na minha barriga para colocar esses drenos. E eu coloquei aqueles 3 drenos, e doía muito, infeccionava. E ali eu coloquei mais 2, que era a bolsinha, né? E saía muita sujeira, e aquela sujeira fedia. Quando elas deslocavam do lugar, começava a vazar em mim, eu começava a chorar para as enfermeiras me limpar. E elas me falavam, a gente vai te limpar quando você tomar banho. Eu ficava ali fedendo. Eu usei fraldas praticamente por 3 meses, né? Eu fiquei 5 meses internada praticamente, e eu fiquei 3 meses ali usando fralda. E a fralda começou a me dar alergia, e começou a várias feridas na minha barriga, nas coxas, na virilha, por causa da fralda. E ali eu comecei a ter diarreia, porque ali estava afetando o meu intestino também. E os médicos chegaram em mim e falaram assim, Vanessa, você não para de vomitar, você não para de ter diarreia, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. E eu falava assim, doutor, mas não tem outro jeito de... Não, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. E nisso minha irmã foi lá para conversar com os médicos. O médico falou assim, a gente só tem uma bala na agulha para salvar sua irmã. Se a gente não conseguir, a gente vai perder ela. É verdade, Deus. Eu fiz uma cirurgia ontem, numa senhora, e ela faleceu. A sua irmã pode falecer nessa cirurgia. A minha irmã começou a chorar, e o médico falou assim, e outra coisa, essa alça que a gente tem que colocar no estômago dela custa 40 mil. A gente não sabe se a gente vai conseguir logo esse custo para poder fazer a cirurgia da sua irmã. E minha irmã desesperada, minha irmã falou, se for o caso, eu arrumo 40 mil para fazer essa cirurgia na minha irmã. Mas salva a minha irmã. Ele falou assim, talvez a gente tenha que trocar ela de hospital. A minha irmã falou, não vai trocar ela de hospital, ela vai ficar aqui, vocês vão fazer essa cirurgia e vai dar tudo certo. Como você fala para minha irmã que ela vai morrer, que você perdeu uma paciente essa semana e pode perder ela também? Então você tem que ter certeza da cirurgia que você vai fazer. E ali minha irmã falou assim para ele, você só faz a cirurgia nela se você tiver certeza. E Deus fez algo assim que de repente esse médico saiu de lá e mudou de médico. E o médico que veio, já outro médico já veio com a certeza que ia dar tudo certo essa cirurgia. Glória a Deus! Eu fui fazer a cirurgia. Mesmo com medo eu fui. E coloquei minha vida mais uma vez nas mãos de Deus. E o médico falou assim, a gente vai abrir sua barriga toda de novo, Vanessa. Isso já era a 3ª vez, irmãos, que iam abrir minha barriga. Já tinham aberto já as 2 vezes. Imagine, você ter a sua barriga aberta daqui até aqui embaixo. Imagine, tanto de bom, tanto de dor. E ali eu falei, não tem outro jeito de fazer outro corte? Ele falou, não, a gente vai fazer... Eu já tinha feito um corte na lateral, né, para fazer a cirurgia do pâncreas, para tirar a necrose. Eu falei, faz do outro lado. Ele falou, não, vai ter que abrir toda. E aí fui novamente abrir a barriga toda. E quando eu voltei da cirurgia, eu fiquei preocupada se tinha dado certo, mas eu sabia que Deus estava no controle de tudo, porque Deus já tinha dado os médicos, né? Então, se o médico que estava no caso não tinha certeza, Deus mudou. Deus fez uma mudança e eu não estava entendendo nada. E eu falei assim, é coisa de Deus. Porque como que um médico sai de um caso assim, no meio da situação do paciente? E ali eu voltei de novo para a UTI, para me recuperar. E nisso os médicos falaram assim, Vanessa, a gente vai ter que fazer outra cirurgia em você. Eu falei, de novo. Ele falou, mas agora é no seu braço. Os médicos vão vir aqui e vão
os médicos da plástica vão vir aqui, vão ter que cortar uma tira da sua coxa para pôr no seu braço, para poder melhorar o seu braço, para ver se melhorar o aspecto. E nisso eu fui de novo para a cirurgia, tive que ser sedada, e ali continuei na UTI, né? E nisso, os dias foram passando, minha barriga começou a inchar, começou a ficar muito inchada e sair muita secreção. E eu, pensando que ia melhorar isso, já estava no 3º mês saindo secreção da minha barriga. E a barriga às vezes ficava tão inchada e eu sentia dor, sentia incômodo. Às vezes as pessoas aqui que iam me visitar, às vezes via que eu virava de lado, eu não falava, porque eu sentia muito incomodada, né? Então as pessoas às vezes iam, mas ficava ali só do lado, porque tinha dia que eu não falava, porque eu estava muito mal. Verdade. E ali eu sentia fortes dores, só que em um momento, meus irmãos, a minha irmã falou, você é muito forte, minhas irmãs falavam, minha mãe, amigos, você é muito forte. Eu não chorava. Se eu contar que esses 5 meses lá, eu não chorei. Eu não chorei. Porque ali eu estava com uma força ali que era de Deus, irmãos. Porque, assim, eu não sou assim, mas eu estava ali com uma força ali. Às vezes as pessoas iam me visitar, eu queria ir embora, mas eu sabia que eu tinha que ficar ali. E já estava no 4º mês, já internada, né? E eu falei assim, eu quero passar pelo menos o Natal em casa, doutor, o Ano Novo em casa. Aí o médico falou assim, não, no Ano Novo a gente vai fazer outra cirurgia em você. E eu falei assim, no Ano Novo, ele na virada do ano, vai ser o presente que eu vou te dar para melhorar. Porque eu tive que fazer um desvio no intestino, no estômago e no intestino. E tive que fazer tipo uma bariátrica, né? Por isso que eu emagreci muito, perdi 20 quilos, pode ser o motivo também da cirurgia. E ali eu foi feita essa outra cirurgia na virada do ano, né? Graças a Deus deu tudo certo. Só que os médicos falaram assim, porque eu podia acostumar ou não, né? Com esse novo desvio, né, do meu estômago. E ali eu tive que colocar mais uma vez Deus na frente, que fosse dar tudo certo. E ali, quando os médicos falaram assim, Vanessa, daqui para frente você vai ter alguns problemas ainda no seu intestino. E eu estava já no 4º mês com diarreia, né? E aquela diarreia não passava, e eu ficava ali com aquela fralda. Às vezes as enfermeiras demoravam para me trocar. Muitas pessoas aqui que iam me visitar trocavam a minha fralda, e eu passava por aquela humilhação, e eu ficava muito triste, sem graça. Só que teve um momento que eu não estava ligando mais para nada, irmãos. Eu falei assim, se eu tenho que passar por isso, as pessoas têm que trocar minha fralda, tem que me ajudar, tem que ajudar a dar banho, né? Porque imagine, irmãos, você ficar praticamente 4 meses numa cama, sem levantar, né? Você depender de tudo. Era catéter de um lado, era acesso de um lado, era dreno, era tanta coisa que eu tinha, que às vezes eles iam me dar banho, eu virava para um lado, virava para o outro, tomando banho no leito. E eu ficava incomodada com aquele monte de coisa. Às vezes eu tinha vontade de arrancar tudo, né? Porque eu já não estava aguentando mais. E toda vez que eu trocava as bolsas do dreno, minha pele saía. Estou com várias marcas na barriga de cicatriz, e começou a ferir os drenos, né? Porque, imagine, é uma cola que cola ali na barriga, né? Naquela perfuração. E toda vez que eles trocavam, a pele saía. E eu tinha que aguentar, irmãos. E teve um dia que entrou uma enfermeira e ela colocou um hino. Ela falou, posso te dar banho escutando o hino? Eu falei, pode. E naquele dia eu estava muito triste, né? E ela falou assim, posso? Eu falei, pode. E aquilo ali foi me dando uma calma. E ela dando banho em mim, escutando o hino. E naquele momento ali Deus colocou muitos enfermeiros bons no meu caminho, que falavam de Jesus para mim, de Deus. Eu falava de Jesus, posso falar de Jesus para você? Eu falei, pode, eu sou cristã, né? E falavam para me dar forças. Muitos enfermeiros oravam ali por mim. Tinha alguns também que me maltratavam, que às vezes eu estava com dor, demorava para mim colocar minha medicação, porque tinha momentos que era só morfina. E isso eu comecei a acostumar com a morfina. E qualquer dor eu pedia morfina, e tinha enfermeiro que demorava para mim colocar
medicação. E ali eu pedia para Deus enviar enfermeiros para cuidar de mim. E nisso, eu com aquelas dores, passando mal, com aquele monte de dreno, um dia eu estava muito triste. Satanás entrou no meu quarto e eu vi ele. Ele entrou assim, chegou perto do meu leito, a 1 metro assim, de distância, que ele não conseguiu chegar mais perto. E ele ficou olhando para mim assim, falando que ali era meu fim. E ali eu, na minha boca, as minhas forças já abaladas, né? Mesmo assim eu olhei e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu comecei a falar com Deus, né? E ali, quando eu comecei a falar, ele saiu correndo do meu quarto. E nisso eu percebi que o diabo, Satanás, queria ceifar a minha vida. Mas Deus ali tinha um plano na minha vida, né? E ali Deus não permitia que Satanás entrasse mais naquele quarto. E nisso eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu estou passando por tudo isso. Se o Senhor tem planos na minha vida, se for para contar o testemunho, se for para ganhar almas, com esse testemunho que o Senhor está me dando agora, que eu não esperava, o Senhor me dê forças até o fim, para mim continuar tendo forças para passar por essas provas, por essa cirurgia, por essas internações. E ali Deus começou a me dar mais forças, né? Meus familiares iam me visitar. O Alice, toda vez que ia me visitar, eu falava, Deus, Alice, me tira daqui. Ele falava, eu não posso. A família, os amigos também, quando iam me visitar, eu falava, eu não quero mais ficar aqui. Já estava indo para 5 vezes internada. E eu ali naquela situação, e eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou testemunhar, Senhor. E nisso a minha família estava a maioria afastada. Nisso minha família começou a ir para a igreja. A minha irmã, a minha mãe, né, todos iam buscar por mim. E eu falei para Deus, se o Senhor estiver usando a minha vida para chegar a minha família para perto de Ti, né, que seja feita a Tua vontade. Né? Às vezes Deus ele usa a dor para a gente despertar, para voltar para os caminhos do Senhor. Às vezes não tem jeito. E eles voltaram para buscar por mim. E para a honra e glória do Senhor, minha irmã está firme na igreja, a minha mãe está indo, meu cunhado está indo, né? E eu creio que hoje, igual hoje, a Isabelle está aqui, minha sobrinha, o esposo dela, eu sempre convidei para vir. Vamos para a igreja. E eles não vinham. E hoje Deus... Glória a Deus. E Deus fez com que eles viessem. Meus filhos também estão aí. Então, quando eu estava internada, minha filha voltou a orar. Meu filho começou a orar. Meu filho ia me visitar, chorava de ver a minha situação. Eu falava, ora pela sua mãe. Ora pela sua mãe. E a Maria falava, mãe, eu estou orando por você, mãe. Eu estou orando por você. E cada um ali fazendo a sua oração do seu jeito, né? E nisso eu estava internada, continuava internada. E teve um dia que o médico, eu já tinha perdido as forças nas pernas, eu não estava conseguindo mais andar, eu não aguentava nem ficar em pé. Eu tomava banho, comecei a tomar banho no banheiro, ia de cadeira de roda, porque eu não aguentava, tinha perdido muita massa muscular e força. Acostumada a tanto ficar deitada, mesmo com a fisioterapia, eu perdi as forças nas pernas. E o médico falou, se você melhorar e começar a andar, eu te dou alta. E nisso, você parar de vomitar. E eu continuava vomitando. Como eu queria muito ir embora para casa, eu comecei a vomitar escondido. Eu vomitava e jogava o vômito escondido. Eu levantava me cambaleando, vomitava num copo. Eu pedia vários copos para as copeiras, porque eu sabia que eu ia vomitar nos copos, tinha que jogar fora. E jogava na lixeira, quase caindo, cambaleando, para poder eles não verem os vômitos que eu continuava vomitando. E isso o médico falou assim, eu vou tirar sua sonda, se você começar a comer pela boca, eu te dou alta. E isso eu fiquei vários dias com fome, eu não conseguia comer, pegava comida e ia cavaleando, jogar no lixo e fingia que eu tinha comido e falava que eu tinha comido. E nisso eu dormi várias noites com fome. E nisso o médico falou, você está se alimentando? Eu falei, eu estou me alimentando. Ele falava assim, então a gente vai ver se dá para você. E ali começaram a tirar
os drenos, né? Eu falei, doutor, tira esses drenos que eu não aguento mais. Aí ele começou a tirar os drenos e eu fiquei só com as 2 bolsinhas. E ele falou assim, mesmo que eu te dê alta, você vai ter que ir com essas bolsinhas para casa. Aí eu falava, tá bom. E ali eu tive que mentir. E fui para casa sem me argumentar direito. E ele chegou um dia e falou, se você vir andando até aqui, a porta eu te dou alta. Aí eu fui, né, fingi que estava bem, mesmo com fraqueza nas pernas, e fui andando até a porta, e ele falou assim, eu vou te dar alta então. Só que isso vai depender dos resultados dos seus exames. Daqui para frente a gente vai avaliar e vai ver se te dá alta. E eu falei, tudo bem. Ele falou assim, só que a gente talvez depois continue o seu tratamento e se essa diarreia não melhorar, vamos ter que fazer uma nova cirurgia. E eu continuava com diarreia, né? E eu falei para o doutor, falei, tá bom. E nisso os dias foram passando, ele falou que ia me dar alta tal dia, ele não dava, e ela dar alta tal dia, não dava. E foi que um dia ele falou assim, Vanessa, eu vou te dar alta. Eu falei, tá bom. Aí eu tive alta, né, no hospital, e foi no dia 20 de janeiro. E o Alice tinha feito um propósito com Deus, era o dia do aniversário dele. E ele falou, se a Vanessa tiver alta até a data do meu aniversário, Senhor, eu ficarei muito feliz. E ele fez o propósito dele com Deus. Quando foi no dia 20 de janeiro, eu tive alta. Glória a Deus. E ali, eu pedi para minha irmã ir me buscar. Eu falei assim, vem me buscar que eu tive alta. E ela tinha ido me internar. Ela falou, eu fiz o propósito de Deus que eu ia te buscar. E no dia que ela me internou, ela se sentiu muito culpada, porque eu queria vir embora. E ela não deixou. Ela falou assim, vai Vanessa, você vai ficar melhor. Aí eu falei, mas o médico falou que eu posso morrer. E se eu morrer? Ele falou assim, ela falou, você não vai morrer. Vai, fica. E eu falei assim, não, eu quero ir embora. E ela insistiu, e ali ela me internou. E quando ela foi me buscar, ela se emocionou muito, porque ela tinha me internado e achou que eu podia ter morrido. Porque é isso que os médicos falaram. E ela falou que estava feliz, que estava saindo comigo dali. Né? E nisso eu fui para casa, só que ali continuou a minha prova. Continuei vomitando, não conseguia comer nada. Comecei a emagrecer, igual os irmãos viram, eu perdi 20 quilos. E ali continuou a diarreia. E os médicos, eu ia nas consultas toda vez e eu mentia, falava que estava tudo bem. E minha mãe, como ela me acompanha nas consultas, ela falava, você não pode mentir, Vanessa. Eu falei, eu não quero ficar mais internada. E aí minha mãe abria a boca e falava, ela não está bem não, ela está vomitando, ela está com diarreia, e ela está precisando melhorar. E aí o médico falou, Vanessa, se a gente precisar te internar, a gente vai te internar. Aí, toda semana eu ia numa clínica fazer exame, né, porque eu ainda não tive alta. Aí quando foi a consulta passada agora, o médico falou assim que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia no intestino por causa da diarreia. Né? Eu tenho muita diarreia, tem dia que eu vou 10 vezes no banheiro. E o médico falou que acha que é necessário fazer essa cirurgia. E ali ele falou que ia me internar. Aí ele falou, quando for sexta-feira que vem, você vem já preparada para internar. E eu falei, meu Deus, eu não quero ficar internada. Se eu precisar fazer outra cirurgia, se for da vontade de Deus, eu faço. E faço os exames da minha casa. E os médicos falaram, a gente vai te internar, que é mais rápido. E ali eu fui já com a minha bolsa para ficar internada. Só que no caminho, o irmão Lucas não está aqui hoje. Ele que me leva nas consultas nas clínicas. Está sendo uma bênção na minha vida. Ele é a irmã Suzana. Toda vez que eu tenho consulta, toda sexta eu tenho consulta, o irmão me leva, ainda me espera até a hora que eu saio da consulta. E ele foi me levar e eu falei para ele, irmão Lucas, eu fiz um propósito com Deus. Se eu não ficar internada, eu voltar para casa, eu vou para a igreja amanhã, que é de Santa Ceia. Aí ele falou, você vai ter que ir então, hein? E nisso eu conversei com os médicos, conversaram comigo e falou que eu posso fazer os exames de casa. Só que eu saí daquele hospital, irmãos, falando com Deus, eu falei, Deus, faz uma obra na minha vida, que eu não passe de novo por cirurgia, Senhor. Porque eu fui no médico e eu não aguento mais. Né? Eu fiz uma cirurgia também, a cirurgia que eu fui internada para fazer no rim esquerdo, foi no rim direito, prejudicou meu rim.
né? Eu estou com um rim só, mas ele funciona só 40%. E eu falei, Deus, não deixa que aconteça mais nada. Eu fiz essa cirurgia, perfurado meu pâncreas, né? E não permita, Senhor, que eu passe por cirurgia. Eu estou pedindo para Deus, irmãos, que Deus me cure, né? Dessa diarreia, que eu não preciso fazer mais cirurgias. E voltando é tanta coisa, irmão, a minha família consegue contar meu testemunho melhor que eu. Antes da terceira cirurgia, eu vomitava tanto, irmãos, que meu esôfago dilacerou. E bem na hora que aconteceu, eu comecei a vomitar sangue, coágulos de sangue, e eu estava ali na UTI já. E bem na hora que eu comecei a vomitar, a médica estava dentro da sala. E a médica falou assim, vamos com ela agora para o centro cirúrgico. E ali eu tinha vomitado tanto sangue que eu estava fraca. E os médicos falaram assim, vamos agora. E isso era por volta das 8 horas da noite. E 8 horas da noite, a minha irmã me contou que estava tendo um clamor lá na igreja que ela frequenta às 8 horas da noite. E o pastor tinha revelado que ali estava tendo uma batalha espiritual pela minha vida. E o pastor levantou a igreja e falou assim, Deus mandou agora por ela. E a igreja começou tudo a orar por mim às 8 horas que eu estava passando mal lá. Quando minha irmã chegou no outro dia para me visitar com meu sogro ia muito me visitar, eu estava entubada novamente e amarrada. E nisso, quando a minha irmã chegou, entrou dentro da UTI, viu amarrada, entubada, e eu tentava falar e eu não conseguia. A minha irmã desesperada falou, o que aconteceu? Aí a médica falou assim, ontem a sua irmã vomitou tanto que o esôfago dela dilacerou. E a gente teve com ela as pressas para o centro cirúrgico, porque senão ela ia morrer. Ela ia aspirar esse sangue e ali a gente fez colocou um clamp para poder combater o sangramento. E nisso eu fiquei entubada de novo, irmãos. E ali eu fiquei desesperada, porque eu tentei tirar o tubo, porque eu não estava totalmente consciente, e ali elas me amarraram. Imagina você ficar no hospital, desconfortável e amarrada. E ali eu chorava. Foi o único momento assim, que eu fiquei desesperada, assim, que eu falei assim, acenei para o meu sogro, me tirar, desamarrar minha mão, para acenar para minha irmã, me desamarrar, e isso não podia. E ali os médicos falaram assim, ó, a gente vai permanecer com ela amarrada, porque ela está tentando tirar o tubo. E ali eu vi os médicos olhando para mim e falando que o plano podia soltar de novo e eu ter hemorragia. E ali eu continuava vomitando, o vômito não parava. E mesmo que saía muita sujeira pelo dreno. E foi mais um processo que eu passei, irmãos. E Deus tomou a mão. E cada cirurgia que eu fazia, quando eu estava porque é horrível. Eu já fiz ao todo, eu acho que eu já fiz umas 13 cirurgias. E toda vez que eu estou ali, eu colocava a minha vida nas mãos de Deus. Glória a Deus. Falava para Deus, mais uma vez a minha vida está nas tuas mãos. E quando eu acordava, né, da anestesia, imagine você ser por várias vezes você tomar anestesia geral. Mais uma vez quando eu acordava, eu só agradecia a Deus. Por mais uma vez, por mais que eu não estava da forma que eu queria, eu acordei. E nisso, todo momento, eu colocava meu pensamento nos meus filhos. Eu falava, meu Deus, eu tenho que terminar de cuidar dos meus filhos. Eu ficava no pensamento. Quando eu pensava em desistir, Deus fazia eu lembrar que eu tinha que cuidar dos meus filhos. Que se eu fosse, a minha mãe ia sofrer, a minha família ia sofrer, meus amigos iam sofrer. Mas tinha momentos, irmãos, que vinha a fraqueza, né? Só que eu lembrava que a igreja estava orando por mim, Glória a e Deus. a família estava orando por mim, e eu me fortalecia, né? Ainda não está fácil, eu ainda não estou da maneira que eu queria estar, mas eu creio que Deus está no controle de tudo, que cada dia que eu passo, Deus cada dia vai melhorar um pouco. Para quem está entubada, ontem fez uma feijoada em casa, né? Glória a Deus. Então, eu não conseguia ficar em pé, né? Graças a Deus, ontem consegui fazer até uma feijoada, né? E a irmã Suzana, quando eu tive alta no hospital, ia lá em casa aplicar as vitaminas em mim, foi que eu comecei a ficar mais em pé, que eu não conseguia ficar em pé, tinha muita fraqueza.
era 15. E a irmã Simone ia lá aplicar as medicações, né? As vitaminas. Agradeço muito a Simone, né? Por ter se disponibilizado. Ela trabalhava à noite, ia com sono lá para cuidar de mim, né? E nisso Deus colocou muitas pessoas no meu caminho, né? Para cuidar de mim, para me dar essa atenção. Largava tudo para me visitar, os meus amigos iam lá fazer a massagem no meu pé. A Cris cuidou muito de mim também, as irmãs dela, a Ione ia lá fazer a massagem. Eu tenho um carinho muito grande. Levanta aí, Ione. Eu tenho um carinho muito grande por essa coreana. Desde pequena vivi na casa dela, e quando eu vi ela falando que me considerava como filha, né, e toda vez ela me visitar na UTI, saia daqui do Itaim para ir para lá, e eu ficava muito feliz. A cada um da minha família, a minha mãe não sabia nem andar de metrô, começou a andar de metrô para me visitar, né? A irmã Creuza ia lá levar comida para mim, né? A Vaninha também ia lá me visitar. Meu pai ia lá me visitar toda semana. Irmãos, eu fiquei quase 5 meses internada. Nem um dia eu fiquei sem visita. Aleluia, Deus. Todos os dias eu tinha visita. Tinha dia que era briga para me visitar. Tinha um monte de gente que não podia entrar. O meu sogro ia quase todo dia me visitar, né? E aí todo mundo preocupado comigo, me dando força. Várias irmãs aqui também, que eu esqueci o nome, iam me visitar e eu me encontrava lá. E eu ficava muito feliz. E estou aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Os médicos falaram que não era para mim estar aqui. Meu cunhado trabalha num hospital de grande porte, a Cris também, e eles levaram o meu caso para esses médicos e falaram assim, falaram para a Cris e falaram para o meu cunhado. Meu cunhado falou: Vanessa, os médicos lá do meu trabalho falaram que você foi para confundir a medicina. Contrariou a medicina. Só as bactérias que você pegou, né? Não era para você estar vivo. Amém. Veio lá no hospital que eu trabalho. Eles falaram assim, que eu não tinha muitos dias de vida. Ela levou o meu caso para lá e a Cris, ouvia aquilo ali, né? Que eu não tinha mais jeito. E eu estou aqui para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele ainda cura, Ele ainda olha para quem não está precisando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu vou contar esse testemunho em outras igrejas depois que eu for na minha. Mas amém, Deus. Em várias igrejas, porque vários pastores orando por mim, sabem do meu caso, né? E estou aqui, irmãos. Eu vou colocar um vídeo aqui de alguns momentos que eu estava no hospital. Teve alguns que eu não coloquei porque é muito forte e eu estava muito exposta, mas eu vou colocar um vídeo aqui para os irmãos verem um pouco o que Deus fez na minha vida, no estado que eu estava. Mas eu tenho uma cadeira para você ali. E que era o teu fim.
Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Glória a Deus. Deus. Eu sei que até aqui o Senhor me ajudou. É verdade, Deus. Tem um erro que eu sempre fico na minha mente, que escuto na minha casa. Deus é fiel em todo o tempo. Né? Muitos conhecem esse hino e se chama A Bondade de Deus. Né? Então, a bondade de Deus esteve na minha vida. Né? Deus foi fiel. Amém, Deus. Todo o tempo. E como o hino diz, és fiel em todo o tempo. Aleluia, Deus. Tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. É isso aí, irmãos. Aleluia, Deus. Todos nós já acordamos com a bondade de Deus. Amém. E eu tenho acordado, colocado nas mãos de Deus e tendo a bondade de Deus, irmãos. E eu Glória a agradeço Deus. a minha oportunidade, né? Agradeço a Deus que em todo o tempo esteve comigo. Agradeço a toda a igreja, ao pastor, a Graciele, a todos os meus amigos, a toda a minha família. A minha família sofreu muito. A Elisângela, a minha irmã Elisângela, ela, toda vez que ia me visitar, coitada, às vezes saía 11 horas do hospital, eu ficava morrendo de dó dela, porque ela, cada cirurgia que tinha, às vezes ela ficava lá, né? E ela saía, falava, eu não vou sair daqui enquanto ela não sai da cirurgia. E às vezes ela ia embora do hospital 11 horas da noite, ia lá no hospital fazer minha unha, né? Ia cuidar do meu cabelo, fazer minha sobrancelha. Porque elas falavam, não é só porque você está internado que você tem que se ajudar, né? Então, cada uma das minhas irmãs, meu pai, né? A minha tia Nazaré, que esteve ali comigo, todos que esteve ali Amém, comigo, Deus. amigos, cuidando de mim, né? Eu agradeço muito, porque é nessa hora, irmãos, que a gente vê quem é nossos verdadeiros amigos. É verdade. Né? É verdade, Deus. A preocupação de todos no meu bem-estar. Né? Levava coisas para mim ter conforto e eu ali naquele hospital já estava vendo aquilo ali como a minha casa, né? Já estava praticamente acostumando. Até hoje eu acordo às 4 horas da manhã, que era o horário que elas verificavam meus sinais. Ainda não perdi o costume, mas agora eu estou na minha casa. Amém, Deus. Deus. Não vai permitir que eu faça mais uma cirurgia. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Para a honra e glória do Senhor. Deus é na minha vida, irmãos. Eu não imaginava que Amém. o amor de Deus era tão grande na minha vida. Isso que é Deus. Agradeço a oportunidade, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Cadê as Deus. irmãs? Aleluia. Os filhos. Filho, Gabriel. Tá lá da família. Cadê a irmã? Deixa eu conversar.